Conversarmos sobre temas tão delicados. A crise da alegria que é podermos aproveitar desse espaço terapêutico que essa casa nos oportuniza, mas não é tanta alegria das razões que nos trazem, que nos fizeram inaugurar essa reunião. Os indicadores são cada vez mais alarmantes e revelam a triste realidade de irmãos, nossos irmãos, que enfrentando as suas dificuldades, tiram a própria vida a cada 40 segundos, segundo o relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde, uma pesquisa que foi feita em 2015. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. E isso é algo que tem uma repercussão nas nossas vidas, e nós precisamos abrir espaços como esses para discutir, falar sobre essas questões que estão relacionadas à temática do suicídio, ou melhor, da prevenção ao suicídio, da valorização da vida. Hoje nós temos um formato diferente. Depois de 3 semanas com convidados externos, nós decidimos trazer pessoas que atuam na nossa casa para trazerem seu ponto de vista, sua experiência, seus conhecimentos sobre assuntos relacionados ao tema, ao nome da nossa reunião, Viva a Vida. Então, cada um deles vai ter 15 minutos iniciais para trazer uma mensagem, depois a gente abre para algumas perguntas, vou direcionar também alguns questionamentos, depois a gente faz uma rodada final. Então, teremos a Simone, depois o Cláudio, e depois a Beth nesse seminário, e vai ser uma honra poder ouvir o que eles têm para nos dizer sobre os assuntos que foram tão carinhosamente escolhidos para esse debate da noite. Então, a palavra é com vocês. Boa noite. Boa noite. Gente, primeiro assim, agradeço mesmo, a presença de todo mundo aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto também para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Eu, infelizmente, não estive aqui nas últimas semanas, não acompanhei os trabalhos, nem as palestras, mas o tema, a gente tem trabalhado com ele já há bastante tempo mesmo. Isso que o Tony estava falando, a gente vê essa dificuldade, esses momentos tão difíceis que a humanidade enfrenta, com esses índices alarmantes mesmo de suicídio. Acho que todos nós já chegamos num momento que a gente conhece alguém, ou um amigo, ou alguém que tentou, alguém que passou por isso, algum familiar, e somos todos então envolvidos nessa busca mesmo de auxiliar, de entender melhor. Cada vez que a gente entende, cada vez que a gente pensa, cada vez que a gente fala sobre o assunto, isso se torna de uma forma mais palpável, nos permitindo trabalhar melhor. A gente fala Viva a Vida, e quando a gente estava pensando nos temas, que o Tony tinha falado então nesse tema, acredite na vida, eu fiquei pensando exatamente assim, o que significa para a gente acreditar mesmo na vida, essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos encarnados nesse momento, de estarmos vivenciando uma experiência nesse planeta tão conturbado. Se a gente pensar sobre a vida, sobre um aspecto apenas de vida material, fica muito difícil mesmo, porque a vida não é nada fácil. Eu, pelo menos, acho assim que esses desafios que a gente enfrenta são desafios enormes mesmo. Nós passamos momentos que não são tão tranquilos, o que não é também nenhuma novidade, já que a gente sabe que a gente vive num mundo de provas e expiações. Então, problemas, desafios vão existir durante toda essa nossa caminhada. Mas o que nos faz, então, acreditar na vida, acreditar nessas nossas possibilidades imensas na nossa existência? Se a gente, então,
passar, né, não de uma análise materialista, mas para nós já com maior facilidade para o nosso entendimento, da gente fazer a análise da nossa vida sobre o aspecto, né, da eternidade do Espírito, desse momento que nós estamos vivenciando como oportunidade de vida. Então, quando a gente muda, né, o foco, ou quando a gente tem um olhar, né, sobre essa nossa vida, fica tudo mais bonito, mais feliz, e a gente começa então a encarar os nossos problemas, os nossos desafios de uma forma totalmente diferente. Isso torna tudo mais fácil? Sim, para mim, no meu entendimento, torna tudo mais fácil, porque quando a gente tem a confiança, né, primeiro, no amor de Deus por nós, né, quando a gente tem a certeza que a gente não está vivendo essa vida simplesmente por viver, mas que nós temos um projeto de vida, um potencial enorme para ser desenvolvido, isso faz com que a gente então trabalhe as nossas questões de forma diferente. Então, a gente confiar nesse amor divino, eu acho assim maravilhoso, né? Saber da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Quando eu estava vindo para cá, estava escutando umas músicas, aí estava escutando aquela música Sonda, né, que é de um salmo e tal, e quando tem uma parte que fala, né, que mesmo, né, tivesse na tristeza lá, tipo assim, no fundo do poço, a gente sabe que Deus está ao nosso lado. Então essa confiança transforma a nossa existência, ela nos fortalece e nos permite caminhar com maior serenidade. E essa confiança, ela surge exatamente da nossa fé, né? Então, quando a gente consegue desenvolver a nossa fé, a gente se torna confiante e a vida começa a ter um sentido diferente, né? A nossa capacidade de entender se torna diferente. E fé, também eu brinco, eu falo assim, olha, a gente não adquire fé de uma hora para outra não, né? Tipo assim, ó, hoje eu estou com fé, a fé já surgiu, né? A nossa vida assim, não, mas é nesse trabalho constante do nosso entendimento. Então eu penso assim, né? Isso aí já é uma coisa, uma percepção minha. Todas as vezes que a gente se reúne aqui, em todos esses dias, a gente está fazendo o quê, né? A gente está fazendo o fortalecimento da nossa fé. Nesses momentos em que a gente realmente consegue entender melhor a nossa vida e fortalecer essa nossa certeza de Deus em nós. Quando a gente fala aí em suicídio, que a gente projeta isso até, né, o outro que cometeu o suicídio ou que pensa sobre isso, a gente também consegue pensar que nós todos não estamos isentos de uma hora ou outra termos esse tipo de pensamento, né? Termos esse tipo de dor profunda que a gente queira exterminar. A nossa questão é, todas as vezes que a gente está aqui, a gente está fortalecendo exatamente esse entendimento. E quando nós fortalecemos a nossa fé, felizmente nós vamos então conseguindo nos fortalecer para vivermos a nossa vida, né? Então essa confiança que desperta a nossa fé e que nos deixa mais em sintonia com a vida, em sintonia com o que Deus nos preparou para essa existência. Isso nos permite viver de uma maneira também feliz, né? Acho que essa felicidade que a gente pode aurir na nossa existência em decorrência de um entendimento maior sobre a vida. Porque se a gente não entender a vida em toda a sua dimensão, fica muito difícil de ser feliz, né? Eu acho que fica assim, quase que impossível a gente ter a felicidade, buscando também, né, gente, algo que acaba que eu sempre repito em termos de felicidade, quando a gente está falando de encontrar essa felicidade, é a felicidade que, né, Sócrates falava, né, que é a consciência tranquila, o pensamento reto e o nosso coração pacificado. E quando a gente sustenta na fé, a gente vai trabalhando todos
pilares da nossa vida, a nossa consciência, o nosso pensamento e o nosso coração. Então, acho que essa é a nossa grande luta. Existe uma mensagem do Espírito Meimei que ela fala sobre a confiança, e uma das coisas que ela fala no final da mensagem é que as pessoas mais tristes, né, os mais desditosos, são aqueles que se sentem privados da fé. Porque eles têm que fazer uma caminhada que fica uma caminhada muito mais difícil. E que quando a gente reforça, quando a gente tem a fé, a vida passa a ser diferente. Que Deus está no comando de tudo. Esse Deus imanente, né, esse que existe em nós, e o Deus transcendente, né, que está em tudo que nos rodeia, em tudo que faz parte dessa nossa existência. E quando a gente pensa também em fé, imediatamente toda vez que eu falo em fé, eu lembro da questão do livro Consolador, a 354. Quando pergunta-se, né, e aí a resposta é de Emmanuel, poder desejar definir o que é ter fé, e aí a resposta é: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, quando a gente pensa nessa certeza de Deus, né, na nossa vida, nessa confiança gerada pela fé que nós já sentimos, mesmo que às vezes não seja ainda aquela fé que remove montanhas, mesmo que ainda seja de vez em quando uma fé vacilante, né? Porque às vezes a gente tem uma fé profunda, na hora que acontece alguma coisa a gente se sente ainda fraquejando, mas essa é a nossa caminhada. Nós sabemos que hoje nós temos esses instrumentos, né, para trabalhar a nossa fé. Nós temos um conhecimento que eu falo assim, foi uma oportunidade bendita, a gente está reencarnado nesse momento, né, no planeta em que nós tivemos acesso a tantas coisas maravilhosas, né, a tantas obras que nos explicam tanto sobre a nossa vida. Então, essa oportunidade, esse entendimento, para mim, faz todo sentido na minha existência, né? É nessa fé e nessa confiança que eu passo a acreditar realmente na minha potencialidade, na vida que eu estou tendo a oportunidade de viver. Então, independente das nossas dificuldades, né, nós temos hoje uma oportunidade enorme. E acreditar na vida é isso, gente, é fazer esse nosso caminho feliz, diferente, com responsabilidade e com seriedade. E quando a vida, em algum momento, nos levar a situações um tanto quanto mais difíceis, um tanto quanto mais desafiadoras, que essa fé que já está em nós, que nos faz acreditar que essa vida é uma oportunidade maravilhosa, que ela seja um instrumento que nos permita caminhar aí com felicidade e com tranquilidade. Então, assim, foi mais ou menos isso, né, que eu pensei sobre quando a gente pensa em acreditar na vida. Então, para mim, acreditar na vida é isso mesmo, essa confiança surgida da fé, na certeza da presença de Deus na nossa existência. Eu estou extremamente agradecido pela oportunidade de estar aqui, porque
eu pude vir nas 2 últimas semanas e eu tinha pouquíssimo contato com esse tema. E fiquei extremamente chocado com os números, com a realidade e mais chocado ainda de saber que o Brasil lidera estatísticas com relação ao suicídio. Isso era algo novo para mim, é algo novo e que é para mim assustador. Então, quando o Tony nos levou, enquanto direção da casa, a proposta de desenvolver um trabalho de prevenção, no sentido de valorização da vida, depois desse setembro amarelo, depois desses convites, desses companheiros que trabalham diretamente, que lidam diretamente com essas situações, eu acho que é mais do que um trabalho iniciado, é um trabalho que deve ser germinado e que deve crescer e expandir além da quinta-feira, mas um nível de consciência de que nós precisamos, mais do que nunca, cumprir a missão dessa casa, em todos os momentos que nós estamos aqui, que é acolher o Espírito em busca, estimulá-lo na sua transformação moral por meio da prática e da vivência do Evangelho. Nós precisamos acolher a todos para que nós também sejamos acolhidos. E o Tony nos trouxe a proposta de desperte e seja feliz. Eu vou fazer uma caminhada rapidinha para a gente poder chegar, porque eu tenho pouco tempo e não pretendo falar mais do que os 15 minutos. Se é que eu vou chegar até os 15. O Espírito, quando nasce, ele nasce, reencarna, né? O Espírito, quando reencarna, nascendo na matéria, ele passa por uma fase extremamente importante e extremamente significativa na sua vida. Primeiro, está no corpo infantil, um corpo de criança que vai desenvolvendo aos poucos e ele vai recebendo uma série de estímulos que são estímulos visuais, que são estímulos auditivos, que são gustativos. Então ele vai recebendo um monte de estímulos à medida que ele vai crescendo, totalmente sem noção da sua existência. Até que ele alcance por volta de 5, 6 anos, alguma coisa assim, ou talvez um pouco menos, e ele começa a perceber que ele está aqui. Ele começa a ter noção exata de que ele vive. E aí ele começa também a ter a percepção de que o meio o influencia. E ele começa a receber essas influências do meio. E ele desenvolve, por meio dessas influências, as crenças, os preceitos culturais, as tradições, o estudo, o conhecimento. Tudo isso está certo e deve ser assim, porque faz parte da ambientação reencarnatória. Está lá no planejamento, que seja assim, que ele receba do meio essas influências, mas é preciso avaliar qual é o nível dessas influências e o quanto elas podem ou não afetar esse espírito. Então ele vai crescendo, já sai de criança para adolescente, numa fase crítica da vida, em que ele precisa começar quando a sua própria personalidade se impõe, quando o seu conteúdo do passado, previsto para essa encarnação, começa a se expressar. É hora dele sentir-se nesse mundo e tomar decisões sobre o seu futuro, por exemplo. Ele precisa decidir o que ele vai ser em termos profissionais. Normalmente é um momento de pressão muito grande sobre esse espírito. E aí muitos se desequilibram, se perdem e não encontram sustentação, não encontram amparo, não encontram apoio desse meio encarnatório que ele veio. Está tudo errado? Não deveria ser assim? Mas, se pararmos para pensar, ele foi recebido e acolhido por espíritos como ele próprio, cheios de dificuldades, que estão num papel diferente, um papel de pais. Desenvolverem, auxiliarem, receberem, acolherem, direcionarem, dar orientações e sustentar esse espírito, com todas as fragilidades e fortalezas que ele trouxe. Os pais também não estão preparados. Mas, então tem alguma coisa errada? Não, não está errado.
está tudo certo. É assim que nós crescemos. É assim que nós desenvolvemos. É aprendendo, fazendo. E ele cresce, fica adulto e vai enfrentar o mundo. Só que essas crenças desenvolveram nele uma necessidade de vencer. E de vencer todos os desafios. E buscar mais e mais e mais para ter. Porque ele precisa ter muito. Ele precisa se destacar. Ele precisa ser o primeiro da turma. Ele precisa ser o primeiro na sua profissão. Ele precisa ganhar sempre. E nessa luta, ele vai buscando ter mais e mais e mais. Só que ele percebe e chega à conclusão que ele tem muito, mas está completamente vazio por dentro. Porque quanto mais ele busca fora, quanto mais ele tenta ter, menos ele se sacia, menos ele se preenche, e ele se torna um homem de sucesso, uma mulher destacada, vazia por dentro. Será que nós precisamos chegar ao fundo do poço das nossas dores para perceber que normalmente é esse o caminho que nós estamos percorrendo? E quero trazer mais um pontinho só para complicar mais um pouco, porque está fácil. Observe o momento que nós vivemos. Tecnologia. Né? Tecnologia. Ok? Avanço tecnológico. É o momento em que nós temos um monte de amigos. Muitos amigos. No Face, né? No Instagram, no WhatsApp, montes de grupos e tal. É o momento em que nós somos uma comunidade virtual. Nós somos amigos virtuais. Nós não temos proximidade. Nós somos capazes de estar no almoço, no jantar, e não conversar porque estamos olhando o celular. Estarmos próximos e totalmente distantes uns dos outros. Essa é a nossa realidade. E tem um estudo desenvolvido num documentário chamado O Tempo que o Tempo Tem. Eu não assisti, apenas li sobre ele, que diz que nós perdemos alguns costumes exatamente por causa desse avanço tecnológico. E um desses costumes é perceber que tem manhã, tem tarde e tem noite. Para nós, isso é normal, não é? Manhã, tarde e noite. Mas e aqueles que se enfurnam nos seus cômodos, nos seus quartos, passam dias e não sabem nem se está chovendo, se é de dia ou se é de noite, porque estão lá, trabalhando, estudando, jogando. Não é assim? Manda mensagem: filho, o almoço está servido. Vai para o zap, porque ele não quer que chame de outra forma. Não quer ser incomodado naquele momento. Essa é uma realidade. Outro ponto que esse estudo chegou à conclusão, que também estão acabando, é a natureza de estudarmos, ter férias, diversão, descanso. Trabalhar, ter férias, diversão, descanso. Aposentar, descansar. Não tem mais isso. Acabou. O que é o descanso, o que é o divertimento, o que é a alegria, a todo instante. O que é o prazer de todas as formas, instantaneamente. Não tem essa de esperar no final do ano. Não tem essa de esperar. Não, eu quero agora. Eu quero sempre. Eu quero permanentemente. E ainda, para terminar, esse estudo diz lá que a rotina de você ir para uma empresa, ter disciplina, ter horário, não tem mais isso. É home office. Você agora trabalha em casa, dentro do seu ritmo. Não tem mais aquela coisa de ir e encontrar com os colegas. Não, você faz em casa. Dali você resolve tudo. E esse homem está vazio. E tem um outro ponto que é interessante, é perceber que chega-se a uma determinada idade ou uma condição de vida e se percebe que caminhou tudo, que seguiu essas crenças ao pé da letra, que fez como deveria fazer, e há uma insatisfação absurda.
interna. E tem um livro que se chama Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte, da enfermeira australiana Brown Ware, que levantou 5 frustrações, arrependimentos de pacientes terminais com os quais ela passou durante 8 anos. Observe. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, e não a vida que os outros. Lembra daquele jovem sob pressão? Quantas vezes ele recebeu, ou quantos receberam a pressão de continue a tradição da família, você vai formar em tal área, porque a nossa família precisa da continuidade dessa profissão. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Mas ele precisava trabalhar para cumprir aquela crença de ter cada vez mais. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Quantos conseguem falar sobre o que sentem? Quantos conseguem compartilhar um pouco do que estão sentindo? Principalmente com aqueles mais próximos. Eu gostaria de ter ficado em contato com meus amigos. Eu gostaria de ter amigos. Eu gostaria de partilhar momentos bons. Como era bom aquele tempo. Lembra? Como era bom aquele tempo. E por fim, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. O que é ser feliz? Se perguntar para cada um desses pacientes, se perguntasse para cada um dos pacientes, cada um daria uma resposta. E se eu perguntar para vocês o que é ser feliz, cada um vai falar uma coisa. Que a nossa forma de enxergar a felicidade é pessoal. Nós não estamos acostumados a pensar sobre isso. Porque nós não estamos acostumados a pensar sobre o que nós pensamos. Nós não estamos acostumados a pensar sobre o que nós sentimos. E esse homem vazio está aí, perambulando como zumbi perdido. Mas nós encontramos uma casa, uma doutrina, um evangelho, uma esperança. E qual é o caminho para a felicidade? O caminho para a felicidade é o despertamento. É exatamente o despertamento. É perceber que enquanto nós procuramos a felicidade fora, nós mais nos distanciamos dela. Porque a felicidade não está fora. A felicidade está dentro de nós. E encontrar a felicidade é ter a certeza, como uma companheira trouxe, ter uma fé. Ter a certeza de que somos filhos de Deus. E acreditar que esse Deus é bondade, amor, justiça. E que Ele nos ofereceu, antes de vir para cá, desde a criação, uma série de potências. Mas para cada encarnação, uma potencialidade. Uma possibilidade de talentos que nós pudéssemos desenvolver estando nesse meio. Facilitadores, instrumentos para nós trabalharmos a nossa oportunidade encarnatória. Mas Ele nos deu como potência o pensamento. O pensamento é criador, mas o pensamento também é semeador. E nós estamos colhendo o que nós semeamos ontem. Nós estamos vivendo um determinismo criado por nós mesmos. O que nós estamos semeando hoje para o nosso amanhã? É extremamente importante pensar nisso. Se desejamos encontrar a felicidade, e se nós estamos semeando com o que pensamos, o que nós estamos semeando? O que temos semeado no nosso terreno tão fértil da nossa caminhada. E Ele nos ofereceu ainda
uma possibilidade de conquista do nosso livre-arbítrio, de podermos fazer escolhas, mas escolhas conscientes. Porque escolhas não conscientes, nem assim as não conscientes, ele irá interferir. Nós podemos escolher dar fim à vida, com toda a nossa liberdade de poder fazer. Mas todas as nossas escolhas geram consequências. E uma escolha como essa é de uma consequência muito grande. Mas isso não deve ser visto como a pior escolha. Aconteceu uma série de sinais antes, e que não se viu, e que não se valorizou, e que não permitiu ajudar, ou que não se quis ajudar, bem antes dessa última escolha. Era possível mudar a rota, era possível aliviar a dor, era possível, como nós vimos aqui do CVV, apenas ouvir esse Espírito, acolhê-lo pelo telefone e acalmar o seu coração na sua dor. É possível. Quanto mais tendo uma casa como essa, que nos acolhe, que nos escuta, que nos sustenta. E por fim, para a verdadeira felicidade, nós precisamos voltar para nós mesmos. Voltar para a nossa essência. Porque isso nos aproxima de nós e nos aproxima de Deus. O convite da casa, ao longo desses últimos anos do Projeto Caridade, não é por acaso. É preciso que nós olhemos para nós com um olhar de compreensão, de entendimento, de acolhimento, de caridade e de amor. Mas eu não sei fazer isso. Ok, tudo bem. Faça o seguinte: treine com seu próximo. Escolha um trabalho de caridade. Desenvolva a sua capacidade de amar, para que você possa, quando olhar para você, quando você resolver, quando você conseguir forças para se reencontrar, como o filho pródigo que está voltando, que você consiga entender que ele saiu para crescer, ele saiu para amadurecer, e ele está voltando. Acolha, receba-o de braços abertos, coloque-o no colo, compreenda, entenda, ame. Tudo vai ficar mais leve. Tudo nos é possível. Confiemos, pois, em Deus, em Jesus e na nossa própria capacidade. As oportunidades estão à nossa volta. Façamos. Não tenhamos medo. A felicidade nos espera. Que Jesus nos abençoe. Primeiro, agradecer também pela oportunidade de estar aqui, nesse momento tão sério, tão importante e, ao mesmo tempo, de tanta esperança. E quando nos reunimos todos aqui, e sabemos que estão se reunindo em vários lugares com esse mesmo propósito durante todo esse mês, vários movimentos, é realmente uma grande oportunidade da gente estar semeando a luz da esperança. Porque, como o Cláudio começou aqui trazendo sobre o índice alarmante do suicídio no Brasil e em muitos países por esse mundo afora, o que dói mais, o que machuca mais e o que nos assusta mais ainda é o índice alarmante crescente do suicídio infantil, que não tem sido divulgado, para que não aumente e não propague demais essa ideia. Mas é o caminho mais triste, que a gente vê um espírito em tenra idade, iniciando uma jornada de vida,
já trazendo dentro de si a completa desesperança, nele, na família, no contexto social, e fechado em si mesmo. E na maioria desses suicídios infantis são suicídios, como se diz, fatais. O adolescente, nesse movimento do suicídio, ele costuma dar muitos sinais, inclusive de tentar e não conseguir. Mas a criança não. E de onde ela traz essa energia, de onde ela traz essa vivência? E de onde ela traz esse círculo vicioso, se não com as bênçãos do conhecimento que a gente tem, dos próprios processos reencarnatórios, e que provavelmente muitas vezes já fizeram essa escolha, esse caminho. Então, se precisamos cuidar dos jovens, dos adultos, mais ainda precisamos cuidar dessas crianças, desses espíritos que reencarnam neste nosso plano, neste momento da atualidade, para viverem aquilo que precisam viver. Mas a certeza que nós podemos trazer que em nenhum compromisso reencarnatório, nenhum planejamento reencarnatório de nenhum espírito, nós planejamos a falência da nossa caminhada. Por isso esses temas, que estão sendo trazidos são de extrema importância para nós. Quando a gente pensa na coragem e na alegria de viver, falando de um tema como esse, e eu fiquei refletindo, como falar desse tema para corações, para espíritos, para familiares, para amigos, para conhecidos, para a vida, de quem traz dentro de si um ponto de sofrimento, porque ninguém comete o suicídio num outro estado de alma que não seja de muito, muito sofrimento. E como é difícil compreender o nível do sofrimento. Como é difícil para nós, em termos ainda de humanidade, aceitarmos essas emoções que ainda prevalecem em tantos espíritos. Porque existem os suicídios reais e existem os suicídios subjetivos, que continuam pairando nas condutas, nas escolhas, nos vícios, que estão por aí desdobrando em muitas condições. Porque o que nós precisamos ouvir é o sofrimento daquele que vive o que está vivendo. E o que nós precisamos desenvolver é uma escuta e uma aceitação de nós e do outro como eles são e como estão. Porque um dos pontos mais difíceis para esses espíritos que chegam nesse lugar é não se sentirem compreendidos. Porque nós, vou dizer nós, que não passamos por essa ideia ou esse provável caminho, nós não temos a dimensão do que se passa dentro do ser, que vai escolher esse caminho como uma possível solução de vida. E quando a gente se aproxima e quando a gente trabalha com pessoas que fizeram esse caminho, ou que fizeram possibilidade, ou com familiares, a gente vai sentindo, então, a impotência, como é a impotência da humanidade perante essa situação. Mas o caminho existe. E a possibilidade existe. E aí, quando eu fui olhar sobre esse tema, o caminho mais simples de nós compreendermos e modificarmos esses sentimentos de dentro de nós é a compreensão
do que significa cada emoção e cada sentimento em nós. Compreender, não é entender. Eu brinco muito, eu falo muito disso. Eu não quero entender mais, eu quero compreender. O meu ser precisa sentir o que eu sinto, o que o outro sente. E nós precisamos desenvolver muito, muito, muito aceitação. Porque o espírito que aceita, o que ele sente, seja o que for, ele acalma. E no que ele acalma, é possível abrir um caminho de ajuda. Então nós precisamos verdadeiramente rever conceitos dentro de nós. Rever conceitos para que os conceitos agora, de forma claras para nós, nos dê um novo posicionamento. Por quê? Aqueles que buscam esse caminho como uma possível solução do sofrimento estão distanciados da coragem e muito distanciados da alegria de viver. Contar que toda programação reencarnatória vem nos estimular o caminho da alegria de viver. Mas como? Com tantas dificuldades, a gente está trabalhando tanto isso, com tantas necessidades, mas é esse o nosso caminho. Então, quando eu fui procurar, encontrei lá coragem. O que é coragem? A base da palavra coragem diz tudo para nós. E por que a gente se afasta da coragem? Né? E lá no latim diz para nós que a raiz é cordis. Coragem significa coração. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, mas o suicídio, quem suicida tem que ter coragem. Tem que ter coragem de suicidar. E é isso, ele está no coração dele. Mas o coração está tão fechado que a coragem está no coração e puf! Quero arrebentar meu coração. Porque eu não quero sentir mais do que eu estou sentindo. Então, como a gente inverte dentro de nós a energia do que é sagrado. Como a gente inverte e não consegue chegar naquilo que é de mais essencial da nossa existência. É a vida, é a pulsação. Coragem é a capacidade, está lá no dicionário. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação, apesar do medo. Então nós precisamos ter coragem de viver. E quando o espírito, na fase infantil, já desiste da vida, a gente já sente que está faltando coragem de viver. Que é isso? Que ambiente é esse que nós criamos para esses espíritos? Que eles não estão sendo alimentados na coragem. Será que não é do nosso ambiente, da nossa falta de coragem de viver? Viver o que nós precisamos viver, saindo do idealismo, saindo dos sonhos. Quantos jovens estão se suicidando por uma decepção amorosa? Uma. No primeiro momento de decepção, quando o menino ou a menina, ou outro parceiro, desiste da relação. Precisamos rever conceitos, não precisamos? Precisamos trazer para a vida. Como o Cláudio falou, sair da fuga, para que a gente possa viver. Coragem, diz Hamed para nós, é a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes.
na firmeza do nosso caráter. Meu Deus, olha o que nós precisamos sustentar na nossa vida. E no desempenho perseverante de uma atividade. Ela faz surgir a autoconfiança e concretiza efetivamente nossas aspirações e anseios. O suicida, jovem, adulto, criança, coisa que está buscando é anseio e aspirações. É a flor que precisa desabrochar e ela de repente murcha. Ela some, ela desaparece. Então nós precisamos sentir. Terá coragem de sentir. Terá coragem de rever nós mesmos. E esse é o nosso ponto. E é daí que nós precisamos estimular crianças, jovens, adultos, idosos. Vocês já ouviram falar de idosos se suicidarem? Muitos. Muitos. Ao final da vida, após experimentarem, como o Cláudio leu ali, itens que eu precisava, eu queria e eu não tive, sozinhos, se suicidam. Antecipam a partida pela desesperança. Então, Joana de Ângeles fala para nós da coragem de viver. Nós precisamos alimentar a nossa coragem de viver. E ela diz que deve ser treinada continuamente. É um esforço mesmo. Né? Como a Simone trouxe para nós, é um esforço diário. É uma dedicação. Vencer as pequenas barreiras da timidez. Olha os sinais que o Cláudio falou. Dos receios de fracassos. Dos complexos de inferioridade. Das doenças reais ou doenças imaginárias. Fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Todos nós, eu falo isso muito, eu tenho falado isso muito para mim, falo muito para as pessoas que eu trabalho. Ninguém nasceu sabendo, nós viemos aprender. Ninguém veio para a vida para uma programação reencarnatória com um gabarito na mão. Nós viemos aprender mesmo, para quebrar a cabeça, na experiência do não dar certo, a gente tentar. Então nós precisamos estruturar a confiança, a fé dentro de nós. Hoje nós precisamos ter coragem de viver. Então essa coragem, eu só a coragem, mas eu vou passar. A coragem, olha que lindo, né? A coragem é agir quando é preciso. A coragem é parar quando necessário. Tem coisas diferentes do que a gente sabe. Retroceder quando não é possível seguir em frente. Coragem dar voz ao próprio coração. Coragem em seguir o caminho da verdade. Coragem aceitar, é confiar. Coragem é abrir-se para a luz. Coragem é voar com as próprias asas. Coragem de voar. Coragem é atrever-se. Coragem é viver. Nós todos somos corajosos de estarmos aqui encarnados. Viver é um ato de coragem. Reencarnar é um ato de coragem. E nós precisamos sustentar essa coragem, porque na coragem nós estamos em busca da alegria e não da felicidade fugaz, daquilo que passa. Não, nós estamos na alegria do espírito, na alegria do viver. E a alegria, diz Hamed, começa quando somos responsavelmente livres para nós mesmos, quando tomamos o leme da nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravos de algo ou de alguém. Muito do suicídio é a sensação, né, que o Cláudio trouxe ali, de não estar cumprindo com aquilo que tanto desejavam, ou atendendo a necessidade de um pai e de uma mãe. É um caminho de descoberta, porque alegre é aquele que tem de novo aqui a coragem de reconhecer seu anseio, por mais que isso aconteça numa etapa tardia da vida,
e começa a permitir a possibilidade de tal anseio ser justificado e significar que a sua vida pode lhe proporcionar muito mais. Então, a esperança, tudo de dor da nossa vida passa, mas a nossa vida permanece. As transições passam e a nossa vida permanece. E nós precisamos olhar para isso, porque a alegria é cultivar o prazer, o riso, a brincadeira. A alegria é cultivar o viver sem medo, sem restrições, que tanto nos colocamos das nossas muitas dificuldades. A alegria é cultivar o sentir, o sonhar. A alegria é o sonhar, a imaginação. A alegria é resgatar o lúdico. O lúdico. Gente, as crianças não sabem brincar. Não sabem mais brincar, só sabem jogar e só sabem mexer em celular, em computador, em iPads e tudo mais. É preciso que a gente mantenha o lúdico da vida. A alegria é divertir-se sem culpa, ser responsável sem peso. A vida é responsabilidade nossa. Agir conscientemente com o coração. A alegria é olhar a vida por um novo ângulo. É viver leve, leve, trazer leveza para a nossa vida. É esse o lugar que a gente precisa para que a gente possa chegar na alegria de viver. Nesse lugar que está baseado na certeza que experimentamos quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, o self ou si mesmo. Nós temos a plena responsabilidade sobre nós, que é de manter todo o nosso sistema psíquico unido e reedificado toda vez que ele correr perigo de se fragmentar ou desequilibrar. É só isso que a gente veio fazer na vida. Só isso. Manter o nosso sistema em equilíbrio. E nós precisamos aprender, reaprender a fazer isso conosco, para que a gente possa ajudar esses espíritos que reencarnam. E para a gente fechar, a alegria de viver se manifesta então quando seguramos as rédeas da própria existência, assenhoreando-nos da própria vida. Vivemos tranquilos e felizes e não mais necessitamos aquela coisa que a gente gosta muito, impor, comandar, controlar os outros, né? E nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir o que eu faço, o que eu não faço, onde eu vou, onde eu não vou. Eu preciso assumir a responsabilidade sobre mim. Porquanto estamos firmados em nosso mais profundo senso de identidade, com a nossa consciência espiritual sagrada. Então, dentro de nós, precisa pulsar agora a vida, a esperança de um novo momento. E nessa pulsação a gente acreditar que é possível transformar dentro de nós. E mais do que isso, auxiliar a todos aqueles que encontramos pelo caminho a pulsar a alegria. E nós, cristãos, espíritas, temos um compromisso muito grande. Porque quem tem aí, como diz Emmanuel, 1 minuto, né, de doutrina espírita, já era para respirar um outro patamar de alegria. Então vamos confiar na vida e confiar e sustentar energeticamente todos esses espíritos que reencarnam em momentos tão difíceis da humanidade. Fazer a pergunta com uma pessoa e, na verdade, vocês fiquem à vontade para fazer complementos e adendos. Mas eu achei interessante quando a Simone propõe essa reflexão sobre o acreditar na vida. Existe um mito em que as pessoas que se matam de alguma forma, aquela atitude é um ato de ausência de fé. E me parece que esse julgamento é um julgamento delicado, assim, sério, sobretudo quando a gente vê pessoas que têm uma dedicação à sua espiritualidade. Inclusive, tivemos aí no ano passado,
movimento próximo a nós, espíritas, que tiraram a própria vida. Aí a questão que eu queria propor para vocês é: o que a doutrina pode nos oferecer como diferencial? Porque a mim me parece que a fé, por si mesma e em si só, não é escudo e não é uma prevenção a atos como esse. O que a doutrina tem a agregar nesse componente de fé? Assim, existe uma pesquisa também que eu vi falando que as pessoas que realmente têm uma fé são pessoas que, vamos dizer, o ato de suicídio é menor, que a fé muitas vezes é o que sustenta. Talvez o que a gente tem que pensar assim, qual fé, né? Diferenciando a fé de uma crença, porque às vezes a pessoa tem a crença, mas ainda não teve um despertar mesmo da fé. E eu acho que aquilo que tu está falando também, a fé não é algo que de repente, né? Hoje eu tenho fé, aí eu sou uma pessoa de fé, mas essa construção, por isso que é algo que tem que ser no dia a dia. Acho que nisso que Beth estava falando também, né? É de todo dia mesmo, né? A gente ter essa busca mesmo da compreensão, não só do entendimento, né? Algo que não passa só por aqui, mas por aqui também, dessa certeza que fortalece, né? É lógico que assim, o fato da pessoa ter uma fé, e a gente viu nos últimos tempos também, né? A gente está vendo a declaração do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello também, são pessoas, né, que vivem a fé, e nem por isso elas ficaram isentas de momentos tão difíceis, de profundas depressões, né? Eles confessaram isso realmente, porque assim, nós somos seres humanos com as nossas fragilidades, né? E isso é que eu acho que a gente tem que prestar atenção em relação a gente mesmo, né? Na nossa vida e em relação ao outro também. Mas eu acho que assim, nesses instrumentos todos da nossa vida, mas a fé bem entendida, né? A fé realmente bem estruturada é o que nos sustenta mesmo, é o que faria, no meu entendimento, assim, o diferencial no enfrentamento da nossa vida, né? E nesse ponto aí, acho que realmente a doutrina, né, quando descortina para a gente toda essa possibilidade, toda essa certeza da continuidade da nossa existência, ela vem mesmo trazendo um fortalecimento maior. E, logicamente, é o que você está falando, a gente não desconhece no grande número de suicidas que existem, né, de todas as religiões, os que não têm religião, os espíritas, os católicos, né, e por isso eu acho que essa luta hoje é tão séria e é tão forte para a gente entender. Complemento? A questão, a base que a doutrina nos dá, ela não nos impede de sentir, de viver situações, mas ela nos dá uma condição de enfrentamento maior. É uma fé em cima de lógica, uma fé em cima de um raciocínio lógico, de coisas bem concretas. Eu acho que essa concretização da fé, ela nos proporciona uma sustentação bem maior para o enfrentamento. Eu achei super interessante o início da sua fala, quando você faz aquela linha do tempo, né, da chegada do Espírito aqui na Terra, para o enfrentamento das dificuldades que todos nós vamos, querendo ou não, ter aqui em vida. Exatamente esse é o propósito, né, de sermos estimulados e afetados pela vida. E quando se fala em despertar, a primeira palavra que vem à minha mente, despertar da consciência. Assim, o despertar e a consciência me parecem muito ligados um ao outro. E o despertar da consciência é um processo individual, mas ele se dá, como você disse, num contexto coletivo. Nós precisamos desse ambiente, desse meio em que nós estamos inseridos para que esse despertar possa se dar. Aí a questão que me veio é como que fica a questão da responsabilidade, né? Pensando em consciência e vinculando com responsabilidade,
tanto na sua dimensão individual quanto na sua dimensão social, ou seja, uma responsabilidade individual e uma responsabilidade social em situações de suicídio. Se a literatura e os estudos dizem que ele é prevenível, apesar de não ser previsível, como fazer um paralelo, como traçar uma linha aí entre o que é a responsabilidade do sujeito e o que é a responsabilidade do meio que cerca e afeta esse sujeito? Pois é, Tony. Se nós tomarmos como base o que a doutrina, o conhecimento que a doutrina nos oferece, nós fizemos um planejamento. Foi tudo estruturado, foi feito um plano na melhor condição, né, pensado aquilo que nós precisaríamos trabalhar, aquilo que a gente precisa trabalhar, né, e esse meio é propício. Agora, nem todos estão nas mesmas condições. O meio que ele recebe, ele tem vamos dizer assim, teria duas bases. O meio que é o oposto do que ele trouxe, para que ele seja estimulado a viver aquilo, e o meio que é exatamente o mesmo conteúdo que ele trouxe, para que ele possa resistir e vencer aquilo. Então, nós estaremos, de qualquer forma, sempre sendo desafiados. Nós estaremos, de qualquer forma, sempre sendo estimulados. Não importa o meio, será sempre propício para desenvolver. Quanto à responsabilidade, e aí fica muito complexo, porque aí começa a falar assim, a responsabilidade é dos pais que não conseguiram oferecer para o filho aquilo que ele precisava. Quem disse e quem sabe exatamente qual era a necessidade daquele espírito naquele meio? Não era alguma coisa parecida com o que eles não conseguiram? Para que ele fosse estimulado? Ou era... Então, não tem como definir uma responsabilidade. O meio é o meio. Porque senão nós poderíamos questionar a Deus. Por que nós não vivemos numa sociedade como a atual? Porque nós precisamos estar numa sociedade como essa, para sermos estimulados a enfrentar, a sermos cutucados, a sermos estimulados para perceber aquilo que a gente precisa trabalhar numa sociedade como essa. Então não tem responsabilidade, responsabilidade de todos, e ao mesmo tempo não tem como separar. Essa pelo menos é a minha visão, não sei se vocês complementarem. Na verdade, eu fico pensando dessa programação reencarnatória que o Espírito já traz e que é na primeira infância, né, a importância da infância, porque é na primeira infância que já é acionado as dificuldades e as necessidades do resto a gente vai só viver o que já foi acionado lá na infância. Então, é muito sutil, porque muitos espíritos não conseguem manifestar. Já na criança, ela já não consegue manifestar seus conflitos, suas dores, as suas dúvidas. Ela manifesta uma conduta, um comportamento que precisa ficar atento, tendências. Mas aqueles pais são justamente os espíritos que vão estimular aquilo que ela precisa trabalhar. Então, a responsabilidade... Todos os espíritos. É porque muito se diz dessa responsabilidade do sujeito. Existem muitos dedos apontados para a dimensão individual do sujeito que tira a própria vida, e muitas das vezes é desconsiderado que esse sujeito está inserido num contexto. É o resultante também de um contexto. É tanto que pessoas que eles chamam de os sobreviventes, né, não a pessoa que sobreviveu ao ato, mas os que estão ao redor, a grande maioria fica muito tocado pela culpa, buscando para si próprios uma responsabilidade por algo que poderia ter sido, talvez, quem sabe, se tivesse mais escuta, mais afeto, mais proximidade, mais atenção, evitado. Nós vivemos uma sociedade de culpabilização, né? Quem é culpado de quê? E quando a gente faz um estudo mais profundo da culpa, existem culpas reais, de algo que realmente nós deixamos de fazer ou que nós nos comprometemos, mas existem muitas culpas falsas, imaginárias, que a gente cria para ficar paralisado, porque não sabe o que fazer, a gente fica paralisado, culpando o outro, culpando o Estado, culpando a vida, né? E a gente precisa
sentir que, em essência, o espírito tem a responsabilidade pela sua própria caminhada. E com o tempo ele vai amadurecendo, né? E vai tendo oportunidades de crescer, de expandir e tudo mais. Só aproveitando esse gancho, trazendo um tema que você abordou, me pareceu central na sua fala, a relação com o sofrimento. O quanto que talvez fosse esperado que nós pudéssemos nos apoiar uns aos outros na lida com os nossos sofrimentos, com a nossa dor. Os indicadores dizem, aqueles que sobreviveram à tentativa, que eles não buscavam a morte. O que se buscava era interromper aquela dor, se livrar de um quadro de sofrimento desesperador. E indicadores revelam também que mais de 97% das pessoas que tiram a própria vida estão acometidas de algum tipo de transtorno mental ou quadro de depressão profunda. Como fazer para a gente, até com a sua experiência profissional, como fazer para a gente desenvolver um pouco melhor o nosso olhar de empatia, de outridade perante esses outros que estão lidando com seus quadros de dor? Se uma pessoa quebra a perna, o nosso olhar já se compadece e, poxa, deve estar doendo, mas eu também tenho uma impressão que para as questões do coração e da mente, a empatia não é tão facilmente. Assim, estou deprimido, falta de trabalho, fica assim, não, vai viver, aproveita a vida, você tem tudo para ser feliz. Me parece que tem uma tendência muito grande de nós banalizarmos isso que os estudos dizem que é o grande responsável pelo ato suicida. Assim, dá uma luz que a gente pode trazer para desenvolver outridade, empatia, olhar do outro. Quando eu escuto, né, vem uma frase na minha mente, assim, que é já gravado lá nos gregos, né? Conheça-te a ti mesmo. Somente nós, criando coragem em nós, para conhecer os nossos sofrimentos e aceitar que eles são propulsores do nosso desenvolvimento, que nós vamos criando a empatia pelo sofrimento do outro. Porque senão nós vivemos na superfície da nossa vida, na superfície dos nossos sentimentos, e é o que eu falei das padronizações, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, levanta daí, menino, faz não sei o quê. E a gente esquece, né, do sentido, do pulsar, que nós também passamos por isso. Como a Simone colocou, muitos já passaram a ideia, eu não quero me suicidar, mas eu podia morrer mais rápido. Vocês nunca escutaram isso? Eu escuto demais. Eu nunca pensei em suicídio. Mas a vida podia passar mais rápido, eu podia desencarnar mais rápido, seria mais fácil. Então, nós também passamos por dificuldades. E é esse o ponto que a gente vai quebrando as nossas arestas e trabalhando a nossa sensibilidade, porque é outro ponto que eu vejo muitas pessoas, às vezes eu falo assim, mas isso é a sua sensibilidade. Mas eu não quero ser sensível, eu não quero essa sensibilidade. Eu falo, meu Deus, mas você trabalhou tanto enquanto ser para poder ser sensível, para dar continuidade, agora você quer voltar para trás, não tem volta. Então nós precisamos aprender a lidar com a gente, conhecer a gente mesmo, lidar com a nossa sensibilidade, que automaticamente a simpatia, ela brota, ela jorra, a gente se coloca igual a todos. Só usando da sua experiência profissional, sobretudo, você disse de aspiração, de desejo, que é preciso que a gente acolha isso. O que nós, pais e educadores e pessoas na vida social, o que a gente pode fazer para auxiliar as pessoas e a nós mesmos a lidar com a nossa própria dor? Você disse, né, de pessoas que chama-se geração casca de ovo, que a qualquer coisinha já está a ponto de desistir. Como medir o desejo e a infelicidade, a expectativa e a frustração? O que a gente pode fazer para
Para temperar. Isso. Ué, mas esse é o papel. Vamos temperar ele. Pode fazer. Oi? Pode Complementar a pergunta. complementar a pergunta. Claro! Eu quero saber, nesse quadro depressivo, quando a pessoa suicida e ela estava em estado depressivo, o que você falou da culpa aí, eu queria saber, assim, principalmente os que estavam no meio, né? Os seres queridos que estavam perto, entendeu? Eu queria saber, assim, se nesse estado depressivo, até que ponto, espiritualmente, a pessoa, assim, teve responsabilidade no ato, ou se foi alguma influência, assim, no meio, alguma influência espiritual, que ajudou a levar ela a cometer esse ato. Aquele que já cometeu suicídio, nós não vamos ter essa resposta nunca. Só ele que sabe, diante da consciência dele e do momento do despertar espiritual. Mas a gente sabe das muitas influências energéticas, espirituais, né, vibratórias, que estão em torno de quadros depressivos, quadros de sofrimento, porque nós somos espíritos, temos toda essa bagagem espiritual, temos esses companheiros que realmente influenciam, é um campo energético, como a gente sabe na doutrina, que muitas vezes, né, Kardec fala, eles nos guiam muito mais do que a gente possa imaginar. Mas é uma caminhada, a responsabilidade é de cada um de nós, de estarmos no caminho, não desistirmos e prosseguirmos. E tentando buscar uma resposta, né, pelo que você perguntou também, Tony, eu volto a dizer desse lugar da empatia. Quando eu reconheço a dor em mim, eu reconheço a dor do outro. E Jesus tem uma frase no Evangelho que é essencial para nós. Conhecereis, não, peraí, conhecer não é do Evangelho, não. Conhecereis os meus verdadeiros discípulos, por muito se amarem. E a gente acha que amor é só um estado de felicidade, de alegria, porque isso é muito a ilusão que nós estamos vivendo nessa vida, inclusive desses anseios. Muitos dos nossos anseios são confundidos por ilusão. Então, amar é estar com o outro, estar com a gente naquilo que somos, naquilo que damos conta. Nós hoje temos uma doença que paira silenciosa entre nós, que se chama perfeccionismo. E o perfeccionismo nos leva a uma alta exigência de nós e, naturalmente, uma alta exigência do outro. A gente quer a perfeição nossa, a perfeição do outro, a perfeição do mundo, muita cobrança. Então, quando nós começamos a respirar de um outro lugar, aceitando a nossa humanidade e nos aceitando enquanto espíritos em caminho para a espiritualização da existência, a gente começa a se abrir. Muito mais irmãos, muito mais companheiros. E precisamos muito desenvolver isso. Nos ajudarmos aos outros. Esse é um ponto básico. Obrigada. Né? Esse é o tempo está acabando. Vocês... Pode falar. Faz uma aí, gente. Pode fazer, por favor. Não é uma pergunta, é só que... Se vocês olharem para mim, eu estou deprimida. E eu queria dizer que, às vezes, é isso que o Tony falou, às vezes as pessoas olham pra gente, eu estou me expondo, não tenho problema com isso. Agora eu estou falando disso, porque já tem tempo e agora que eu pedi ajuda. Eu nasci numa família espírita, eu nunca passei necessidade, eu estudei, eu tive tudo que eu sempre quis, eu fiz várias coisas legais, mas eu senti uma tristeza e eu não sabia explicar. E às vezes as pessoas olham e falam assim, mas você tem tudo, porque você está deitado com o quarto fechado, porque você não quer levantar. E é difícil. E a gente não sabe explicar, porque tá aí. E eu queria falar
pra gente não julgar essas pessoas. Às vezes a gente tem uma pessoa dentro de casa que a gente não senta para escutar, porque a gente tem tudo, e às vezes eu olho também uma pessoa que dorme na rua e tem um cachorro e tá lá feliz com o cachorro, e eu falo, poxa, eu queria ter aquela sensação assim, porque ele tá ali em dificuldade, ele tá vivendo. E ontem eu falei pra minha terapeuta que parece às vezes que eu uso uma máscara, que eu tô sempre sorrindo, eu tenho um dente desse tamanho assim, eu fico sorrindo pra todo mundo e tal, mas a dificuldade está ali. Então, para escutar, e se a pessoa não quiser falar, é só sentar e ficar ali. E eu tive um professor, recentemente, eu estudei lá em Juiz de Fora, e ele é uma pessoa incrível, e ele se suicidou aqui em Belo Horizonte. Fantástico, super inteligente, considerado um gênio. E eu falo para olhar para os homens assim, porque é uma dificuldade maior em pedir ajuda. Eu acho por parte dessa questão da masculinidade, que tem que ser forte o tempo todo, que não pode chorar. Os meninos também, eles podem chorar. Os homens, eles podem. Eles têm sentimentos. E eu acho que isso é válido porque pedir ajuda não é vergonha, sabe? E é só isso, eu acho. E essa sua fala ela é amparada por alguns indicadores. De fato, os homens se matam mais do que as mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. Pessoal, vocês acham que foi um formato que estimulou? Deixa eu só falar uma frase para ela e para nós. Um dos pontos principais de onde você iniciou sua depressão é achar que ficar triste é errado. Todos somos espíritos e que trazemos de nós pontos dentro de nós muita tristeza, por vários fatores. E nós aprendemos erroneamente que ficar triste não pode, é errado. E achamos que ficar triste, então eu tenho que estar errada. E se eu estou errada, eu vou ficando parada. E não, tristeza é da alma. O estado de tristeza vem da alma. E tristeza é uma coisa diferente. E tristeza está sendo dopado por medicamentos e não acolhimento. Tristeza precisa de acolhimento. Mas é uma coisa ajudando a outra, né, Beth? Porque na minha casa, eu e minha filha, eu tenho 40 anos que eu descobri que eu sou depressiva. Você não é depressiva. Não, eu estive depressiva. Esteve. Isso, Nenhum espírito é depressivo. Estive. E a gente tinha muito preconceito a medicamento. Então, uma coisa ajuda a outra. O medicamento é importante. Sim. Família preconceituosa. Ah, você toma essas porcarias, isso é droga e tal. Mas o Tudo medicamento controlado. é uma parte de um processo. É uma parte. A família e o sujeito também. Às vezes a família toda faz um movimento para e a pessoa, não preciso disso. Isso. Terapia, coisa de gente doida. Somos doidos. Mas a doutrina desconsidera a física? A doutrina desconsidera um pouco da genética do físico? Não existe a pessoa deprimida. Assim, ela tem esse diagnóstico. Que eu sei que eu faço tratamento até hoje, já tem mais de anos, 10, 20, sei lá quantos anos. E eu hoje, graças a Deus, não tenho mais nenhuma das partes que já me foram da vida. Enfim. E eu tomo sempre, eles falam que vai ter que ser. Então, assim, por mais eu acho que talvez, né, quem sabe daqui uns anos, mas por mais que a gente esteja numa atmosfera muito melhor, sem nenhum pezinho lá no amarelinho, que já tive muitas vezes, mas parece que cientificamente é constatado que nós somos Mas espiritualmente, eu estou falando do espírito. Você não é depressivo, você está. Então, neste corpo eu tenho essa depressão, mas em encarnação. Ai, que ótimo, né? Isso eu não mostrei. Desde que o trabalho precisa ser feito aqui na Terra, na sua travessia, seja feito. Já foi tão bom.
Pessoal, então só para a gente encerrar essa dinâmica, esse momento, eu queria passar mais uma vez a palavra para cada um deles. Infelizmente a gente não vai ter possibilidade de atender, que já vi várias intenções de perguntas, mas com certeza esse é só o primeiro momento de vários outros. Já estão convidados, convocados para participarem conosco. Vocês também, super convidados. A partir da semana que vem, nós iniciamos as reuniões às 20 horas, de 20 às 21h15. Quinta-feira, sim. Quinta-feira, sempre, às 20 horas, serão todos muito bem-vindos. Nem sempre com figuras, presenças tão ilustres, mas... Deve estar mesmo. Se você... E aí, as pessoas que... Momento abraço, /cafuné. Mas eu vou estar no portão. Ele nunca toma. Eu acho que essa questão é complexa demais, né? A gente envolve tantas coisas, né? A gente está lidando aí da dificuldade com o espírito mesmo. Então fica a reflexão, né? Para que a gente desenvolva mesmo essa capacidade de percepção do outro. Quando a gente fala em responsabilidade e esse sentimento de culpa, eu acho que todo mundo, já aconteceu comigo, que perde um amigo, perde um conhecido nessa circunstância. A primeira coisa que chega pra gente é assim, puxa, mas onde é que eu estava que eu não percebi isso, né? E isso é uma coisa que dói bastante, porque a gente às vezes não tem a capacidade de perceber os sinais também. Eu acho que depois desse estudo todo, né, durante esse tempo a gente pensando, que a gente fique mais atento mesmo, né? Para que a gente possa ser instrumento de Deus em cada momento, né, que a gente desenvolva essa empatia nessa busca. E a gente aí vai tomando cuidado com a gente também, né, e esse pedido de ajuda, que a gente também esteja sempre predisposto a falar da nossa tristeza, da nossa dor, né, porque a gente está entre amigos, e lembrando que independente do que, né, se desenrola na nossa vida, e para todos aqueles também que já, né, estão no plano espiritual, que foram no plano espiritual, né, através do suicídio, e a gente lembre sempre também desse amor divino acolhendo e amparando a todos eles, né, e esse é o nosso entendimento também. Calma. Eu acho que depois de tudo que a gente ouviu ao longo do mês, depois de tudo que a gente ouviu aqui hoje, cada um tem a responsabilidade que cabe e que assume dentro daquilo que entende que é sua responsabilidade. Nós todos somos responsáveis, primeiro conosco mesmos e depois com aqueles que estão à nossa volta, sejam amigos, colegas de trabalho, parentes, colegas da casa espírita. A responsabilidade de estar atento aos comportamentos, mesmo que a gente não tenha capacidade de entender, mas basta observar que mudou um comportamento, a gente poder dar um sinal, buscar, oferecer para poder escutar. E a nossa mudança de comportamento, as nossas mudanças estão sendo muito bem observadas por aqueles que nos assistem. Ouçamos esses queridos mentores que estão conosco. Lembrei aqui agora, uma vez eu escutando uma palestra do Divaldo, e ele contou um caso de que ele ainda muito jovem, lá em Salvador, ele presenciou uma reportagem de um rapaz que pulou no trilho de um trem, né, e que se suicidou. E ele então ficou tão chocado, porque era uma ressonância do espírito dele. Quem conhece a história do Divaldo, está aí o filme sendo passado, né? Era uma ressonância de um desejo, de um desespero que ele trazia, porque ele também tentou um suicídio, quase tentou. Que ele passou por anos, você conhece essa história, rezando por esse ser, rezando por este ser, rezando por este ser. Não conhecia família, mas pelo momento do que ele passou, ele trouxe isso para ele. E depois de anos, esse espírito então se comunica numa reunião mediúnica para agradecê-lo pelas vibrações, porque de onde ele estava,
todos os dias ele recebia um facho de luz, e que era um bálsamo para a dor do que ele estava vivendo. Então eu lembro, eu era também muito nova quando eu escutei esse caso e eu guardei muito. Então esse é o lugar da gente se sentir um ser atuante na vida. Se eu não posso fazer nada diretamente no meu campo vibratório, no meu pensamento, nas minhas preces, e nas nossas preces nós podemos envolver esses queridos companheiros. Um trabalho como esse, né, está sendo direcionado para assistir, com certeza, muitos espíritos. E que a gente tenha coragem de viver, coragem de sentir alegria pela vida. Apesar das dores, dos medos, dificuldades, somos espíritos a caminho. Graças a Deus.